Olá a todos, meu nome é Charles Adriano, sou um dos sócios fundadores da Profit Factor e nesse vídeo de agora eu vou ensinar a vocês as configurações que podem ser modificadas no Profit Line. Vamos abrir o nosso MetaTrader, já tenho o gráfico previamente aberto aqui, vou pegar o Profit Line, arrastar e soltar do gráfico, porém prestem atenção, negociação automatizada está desabilitado. Significa que quando eu soltar ele no gráfico, embora ele vá mostrar o gráfico e a configuração, ele não vai negociar. Arrasto e solto. Pelo fato de ele não estar habilitado aqui, ele já não vai habilitar aqui embaixo. Isso é muito importante porque você tem que permitir a negociação para que quando você liberar por aqui, ele libere aqui também. Caso você não tenha liberado aqui, der o OK, configurar bonitinho e liberar aqui, ele não vai negociar, porque se um dos dois não estiver habilitado, o sistema não vai habilitar também. Então eu já deixo permitido aqui. Vamos aos parâmetros de entrada. Bom, primeiramente, você tem a sua chave, que é o que você vai receber, né? E vai dizer qual é a validade do sistema, que conta pode usar e etc. Ou seja, é a configuração de segurança do sistema. Ah, mas eu não tenho essa chave. Não importa. A primeira vez que você executar o sistema, ele vai se autoconfigurar e vai dar 7 dias para você fazer a obtenção dessa chave. Como que você obtém a chave? Você vai pegar o número da sua conta, que no meu caso está aqui em cima, ó, 25963, mandar um e-mail para contato@profitfactor.com.br. Você pode mandar o e-mail para o suporte da Focalize, ou quando você baixar ele, que você vai preencher o seu cadastro, né? Você também já pode informar esse número de conta. É muito importante, se você estiver trabalhando na XP, dizer que a sua conta é da XP. Por que é importante? Porque você vai informar a sua conta real para ser liberado o sistema, e quando você disser que é XP, automaticamente serão configuradas as 5 contas demo que a XP dá para você trabalhar. Então, quando você receber o e-mail de volta, porque o e-mail vai ser respondido, você vai receber uma chave para a sua conta real e mais 5 chaves, uma para cada conta demo da XP. Informe todas as contas que você quer trabalhar, que a gente vai liberar o sistema nessas contas. Só que a gente tem um limite de no máximo 10 contas por pessoa. Então, se você preencher o seu limite, eu estou trabalhando com a minha conta demo e eu preciso mais uma. Você vai ter que se desfazer de uma das outras contas para poder obter a nova chave, ok? Muito bem. Uma vez que você fez isso, eu vou deixar sem a minha chave aqui, porque o sistema está recém-instalado, ele vai me dar 7 dias. Vamos ver quais são as configurações que nós temos disponíveis aqui. Apesar de estarmos falando do Profit Line agora, depois vai ter um vídeo adicional porque é diferente no Profit Renko, 90% dessas configurações, 90%, 95%, são as mesmas, tanto para o Profit Line como para o Profit Renko. Aí você pergunta, por que dois então? Bom, porque um trabalha com gráficos de velas, que são gráficos de time frame, e o outro trabalha com gráficos atemporais, que são os gráficos de Renko. Ou seja, uma vela no Renko pode demorar 1 segundo, 1 minuto, 10 minutos, até 1 hora para ser feita. Então essa é a grande diferença. Muito bem. Vamos pegar aqui então primeiro estudar o Profit Line, que ele tem um pouco menos coisas do que o Renko, e depois a gente faz um vídeo separado para botar o que é adicional do Renko. Identificador do sistema. O identificador de sistema é como se fosse um número de identidade que o sistema dá quando ele abre as ordens. Então, ele vai saber quais são as ordens que ele vai abrir por isso. É muito importante porque as ordens manuais, por exemplo, elas têm um identificador de sistema 0, você não escolhe. Se tiver outros sistemas rodando, o identificador vão provavelmente ter outros números. Então aqui você está livre para escolher qualquer um identificador. Sleep page de entrada e sleep page de saída. Não é o caso muito das corretoras que trabalham com a bolsa aqui no Brasil.
Mas quando você trabalha com Forex, existe o que nós chamamos deslizamento de preço, que é quando você coloca um preço para fazer uma entrada e na hora que o servidor processou a sua requisição de abrir a ordem, o preço mudou. E se mudou até esse deslocamento acima ou abaixo, ele vai abrir a ordem. Senão ele impede abrir a ordem, devolve um erro dizendo que o preço mudou ou houve uma recotização do mercado e aí o sistema vai decidir o que fazer. No caso, tanto do Profit Line quanto do Profit Renko, se ele perder um preço, ele vai tentar de novo, desde que as condições de entrada sejam mantidas. Caso elas não forem mantidas, ele vai esperar acontecer de novo. Mostra observações do gráfico. Existe um parzinho de informações, na verdade são mais que um par, que ele coloca aqui em cima, onde está o nome do ativo, ó, que são as características de o que está acontecendo dentro do sistema. Não são muitas, mas elas auxiliam. Você habilita e desabilita aqui. Time frame de trabalho. Aqui existe uma diferenciação entre o Renko e o Profit Line. Não importa o time frame que você colocar no Renko. Ele vai trabalhar sempre no gráfico de 1 minuto, porque é o gráfico mais preciso para ele organizar o passado dele. No caso do Profit Line, como ele trabalha com o time frame, ele é muito importante você dizer qual é o time, qual é a janela gráfica que você vai trabalhar. Porque se acidentalmente você deixar aqui em Current, ele vai utilizar a janela que você tem no gráfico. No meu caso aqui, eu estou com H1, então ele usa H1. Só que se eu mudar de H1 para H4, por exemplo, a minha análise vai cessar no H1 e vai passar a ser feita no H4. E se tiver alguma condição diferente, por exemplo, se eu tiver comprado no H4 e ainda tiver vendido, ele vai simplesmente encerrar a minha operação. Se você colocar o time frame de trabalho aqui e mudar o time frame do gráfico, não tem problema. Ele continua sempre naquele time que está trabalhando. Programação de horários. Eu tenho horários de trabalho. Eu tenho horário A e horário B. É imprescindível o horário A. Se tiver um início, ele tem que ter um término. Eu não posso colocar um início no A e um término no B. Não funciona. São dois horários distintos. Como, por exemplo, vamos supor que você acha que o ativo que você vai trabalhar, a volatilidade do almoço dele é muito baixa e você não quer se arriscar. Então você configura um horário para ele trabalhar de manhã no A e um horário para ele trabalhar à tarde no B. Horário de fechar tudo. O horário de fechar tudo, ele é um horário um pouquinho diferente do horário de trabalho. O horário de trabalho, ele impede que você abra novas posições. Mas se a posição está aberta, ele não fecha elas. Já o horário de fechar tudo, ele fecha. Ou seja, se você não quiser dormir com as posições abertas, chegando no final do dia, você manda fechar. Só que é muito importante você não mandar fechar no último segundo ou no último minuto do pregão. Por quê? Porque pode acontecer, às vezes, que ele demora um pouquinho para fechar e ele depende de receber uma cotação. E ele pode não receber essa cotação em tempo hábil. Então, é sempre bom dar pelo menos uns 5 ou 10 minutos antes o horário de fechar tudo. Uma outra dica é nunca deixar um horário de término junto com o horário de fechamento ou muito próximo. Vamos pegar a seguinte situação. Você mandou fechar às 17h45 e o horário de término às 17h45. Suponha que ele abriu uma operação às 17h44:50. Me desculpa, mas em 10 segundos é muito difícil que o trade se desenvolva e você vai receber um stop de poucos pontos, mas vai receber um saldo negativo na sua conta. Então, eu aconselho a vocês estudarem um ativo e verificar qual é um bom tempo dentro do método de trabalho de vocês para o sistema desenvolver aquela posição. Eu aconselho no mínimo 15 minutos de diferença. Total de barras a desenhar. Bom, tanto o Renko quanto o Line, eles migram o que você tem no gráfico para dentro da memória dele. No caso, ele pega todas as barras e copia para dentro da memória. E no caso do Renko, ele cria as barras na memória. Então, você não vai enxergar essas barras. No caso do time frame, você vai ver a barra do time frame, mas você não vai ter certeza se ele está trabalhando com o gráfico certo. Então, eu tenho que desenhar isso dentro do sistema, com essas cores que eu tenho aqui embaixo.
mas eu não posso desenhar todas as barras disponíveis. Desenhar barra, em termos de programação, consome para cada barra aproximadamente 15 códigos de linha. Então, se você tiver 10.000 linhas do gráfico, seriam 15 vezes 10.000. Seriam 150.000 linhas de código. Imagina que quanto mais linhas você tiver, você vai ter muito mais tempo para desenhar. Quanto mais tempo passar desenhando, menos tempo passa fazendo análise. Quando ele desenha, a análise já foi feita. Então, a gente coloca, geralmente aqui, o número de barras para caber numa janela gráfica, para ele não se estender muito no passado e perder tempo em desenhar essas barras, mas nem tão pouco que a gente não consiga visualizar. Eu deixei como padrão 75, mas vocês podem usar mais. Outra coisa, se vocês usarem o backtest, quanto mais barras vocês mandarem desenhar, mais lento o sistema vai ficar. Como eu disse, ele consome linhas de código e tempo de trabalho. Muito bem, agora nós vamos trabalhar com o risco do sistema. Nós sempre temos que diferenciar como é que nós queremos trabalhar. Nós podemos trabalhar em tickets, pontos ou percentuais. Existe um pequeno problema em trabalhar com pontos. Tá? Eu vou mostrar de vocês ali depois o problema que acontece no dólar. Vocês estão acostumados que o dólar ele trabalha de 1 em 1 ponto, de meio em meio ponto a cotação. Isso é uma verdade absoluta para vocês, mas não é a mesma verdade do MetaTrader. O dólar no MetaTrader tem 3 casas decimais. Então, 1 ponto no dólar para o MetaTrader é 0,001. Aí é onde existe uma confusão e tem que tomar muito cuidado. Por isso, eu aconselho sempre vocês a trabalharem com tickets. Isso vão ser aplicadas a todas as distâncias que vocês vão trabalhar. Que distâncias são essas? O take profit, que é o objetivo de lucro. Ele vai encerrar toda a posição chegando naquele lucro. O stop loss, que é a perda máxima admitível que vocês podem ter no sistema. O sistema trabalha com 2 tipos de paradas na tendência que você está trabalhando, ou de compra ou de venda. Ou você atingiu um desses 2 objetivos, take profit ou stop loss, ou o indicador inverteu. São as 2 maneiras que ele tem de sair. Além disso, para manipular o stop loss, você tem trailing stop, que é após um certo lucro, ele vai carregando o stop loss para garantir um pequeno lucro, dando ponto para o mercado voltar, se movimentar, mas se o mercado tentar voltar muito, ele vai fechar no lucro. E você tem também a sua realização parcial. A realização parcial, trailing stop, stop loss e take profit são gerenciados por tickets, nesse caso aqui que eu escolhi. Já o parcial volume é um percentual do que você abriu aqui em cima. Eu abri 15 contratos, então, se eu fechar 60%, eu vou fechar 60% de 15 contratos. Quando os contratos fechados, eles são, ou as ações, se for um caso de ação, eles caírem num ponto em que não podem existir, por exemplo, ações são de 100 em 100. Se você abrir 500 e mandar fechar 50%, ele vai querer fechar 250. Ele não consegue. Ele vai fazer um arredondamento ou para cima ou para baixo, para aquele que estiver mais próximo para fazer a parcial. Se você tentar abrir só um contrato e fizer uma parcial de um contrato, ele não faz a parcial. Ele assume o take profit como ponto final. Agora, como vocês podem ver, existem 3 letrinhas aqui na frente. A, B e C. São 3 riscos diferentes. Ele sempre vai tentar entrar pelo A. O A é o meu risco principal. Se eu ganhar, ele continua abrindo A. Se eu perder e tiver configurado aqui embaixo alguma coisa diferente de 0, no volume, por exemplo, ele vai trabalhar, em vez do risco A, o risco B. Isso significa que você pode mudar os teus TP, os teus profits, os teus stop loss, os teus trailing e até mesmo a quantidade de contratos. Porque você pode pensar que nessa inversão você quer fazer tipo um martingale, eu quero aumentar a minha posição. Só que isso tem um limite. E o limite é a posição C. Quando você estiver usando os 3 riscos, ou mesmo que seja só 2 A e B, o último risco configurado ele permanece até conseguir lucro. O lucro ele é sempre medido em relação ao prejuízo
desde a última entrada A que deu prejuízo. Então, A deu prejuízo, vai para B. Se B ganha, volta para A. A prejuízo, vai para B. Se B dá prejuízo, vai para C. C ganha, volta para A. Se você chegou na C, perdeu, ele continua na C. Ele vai carregando o prejuízo desde a A para tentar recuperar. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque vai chegar uma hora que isso pode ficar muito grande, tá? E o sistema pode não ter margem suficiente para continuar abrindo essas posições. Aconselho usar com muita discrição essa parte dos riscos. Eu tenho também um controle de gerenciamento do lucro mínimo, se eu quero encerrar minhas posições quando eu tenho um lucro mínimo. Por exemplo, quando ele tenta recuperar no C, ele vai recuperar todo o prejuízo mais o que ele deveria ter ganho. Ou seja, ele sempre vai ter lucro, ele não vai ficar no 0 a 0. Agora você pode dizer que se chegando no lucro mínimo você vai parar, porque daí você volta para o princípio. Então quando você está na B ou na C, no A ele sempre vai respeitar os limites, tá? Se estiver no B ou no C, deu o lucro, recuperou, ele para e volta a trabalhar com o A de novo, ok? Você tem as liberações, se você quiser trabalhar só comprado ou só vendido, vai depender de você. Aqui, barras para entradas de toque. Embora isso aqui esteja disponível para o Profit Line, ele é mais utilizado no Profit Renko. No caso do Renko, pode acontecer de, numa única movimentação do mercado, ele gerar mais de uma barra de trabalho. Isso, se o indicador mudar de cor, por exemplo, dentro daquela barra, ou daquele grupo barras novos, vai acontecer que você pode perder o ponto de entrada, porque ele primeiro calcula, vamos supor que o mercado gerou 5 barras, e na segunda barra está a mudança de cor e você já está na quinta. Então, da segunda para a terceira você deveria ter entrado, mas não entrou. Por quê? Porque ele primeiro calculou as barras para depois o indicador e fazer a análise. Nesse caso, você vai colocar que ele pode entrar em mais barras além do cruzamento final. Isso vai fazer com que você não perca a entrada. Então, dependendo, nesse caso aqui do Line, eu aconselho a deixar sempre em 1. E no caso do Profit Renko, eu aconselho a vocês verificarem como é que é o mercado da volatilidade que você está usando. Aí você pode aumentar ou diminuir. No caso do Renko, eu aconselho a deixar entre 4, no máximo 5 barras, ok? Distância para a entrada no toque. Quando você coloca o Profit Line, ele tem uma linha e, como você já sabe, ele muitas vezes vai tocar na linha. O preço toca nessa linha do Profit Line. Então, quando ele toca na linha do Profit Line, ele não inverte a tendência. Isso ali, para o Profit Line, é um enfraquecimento da tendência. Mas você não vai deixar de confiar na tendência. Então, quando você diz uma instância de entrada de toque em 0, significa que se ele tocar no indicador, ele pode entrar e fazer uma operação na direção que o indicador está dando. Se você tiver comprado, se o indicador estiver em compra e você não tiver nenhuma posição comprado, porque você já comprou e já atingiu o objetivo, por exemplo, ou se você entrou no mercado, habilitou o EA depois de ele ter começado a tendência, vai acontecer que se ele voltar e tocar na linha e ela estiver azul, ele compra. Se ele bater na linha e ela estiver de baixo para cima vermelha, aí ele vende, ok? Uma outra coisa que você... Aí tem que ter uma especificação muito interessante em cima disso. Isso é válido para os dois também, tá? Eu só vou dar um ok aqui para a gente verificar essa parte do toque e a parte da entrada na barra do Renko. Eu vou explicar esses dois aqui no sistema funcionando ali, porque a gente tem que ver ele funcionar. Bom, aqui tá o indicador, tá? Vamos colocar aqui num time frame menor de 1 minuto, isso, que ele está configurado lá para trabalhar em 1 minuto. E aí o que vai acontecer? Onde é que está o meu Profit Line aqui? Está muito longe. Deixa eu pegar e botar uma configuração mais simples para ele. Está muito comprida, vamos colocar um 0,5 para ficar mais curtinho. Só para ficar mais próxima, para a gente poder ver ele.
Aqui está ele. Nesse caso aqui, diminuir um pouco mais, porque as propriedades deles estão muito compridas ainda. Vamos deixar ele fazer vários saltos para ficar mais fácil para entender. Vou colocar um 25 aqui, com isso eu acho que ele vai ficar numa configuração mais ou menos interessante. Ó, o que vai acontecer aqui? A linha azul é uma linha de comprado. Vamos supor que você já entrou, já saiu. O que acontece? Enquanto ele está acima da linha, ele não faz nada. Quando ele bateu na linha, se você botou distância 0, ele vai comprar. Na linha azul, se você colocar distância menos 10 e tiver em ticket, ele vai esperar passar 10 tickets para baixo para comprar. Se a linha estiver vermelha com menos 10, é para cima. Eu quero que fique bem claro que a distância do toque negativa, ele se desloca no sentido contrário à tendência que o indicador está mostrando. E positivo na direção que o indicador está mostrando. Com isso, você pode aproveitar todos os pullbacks que eles têm para ter mais de uma entrada. A segunda maneira que ele tem de trabalhar é essa aqui. Vamos supor que você saiu fora aqui, mas você não está trabalhando com a distância a partir do ponto. Você desabilitou ela. O que você vai fazer? Você vai dizer aqui que você quer fazer uma entrada na barra. Tá? Quando você diz um sim aqui, o que vai acontecer? Ele bateu no line aqui. Deixa eu só configurar aqui de novo. Deixa ele voltar a acontecer. Ele bateu no line aqui, mas ele não estava configurado para comprar. Desceu, 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 desceu. Quando ele fizer a primeira barra de alta, no caso de azul, depois de romper para baixo, ou no caso de ele tiver com a outra cor de venda, vermelho, que ele passa para cima e faz uma barra de baixa, ele vai entrar na abertura da próxima barra. Então, você pode aproveitar muito mais esses pontos de entrada fazendo dessa maneira, ok? Muito bem. Com isso, você tem aquela configuração ali. Vamos continuar lá para frente. E uma vez que você fez essa configuração toda, você ainda tem uma outra configuração que é a forçar a entrada no início do dia. O que é isso? Muitas vezes você faz o day trading, fecha no seu final de dia, você termina com uma tendência de alta. No dia seguinte, o mercado continua de alta e passa o dia todo de alta. Você não vai fazer nenhuma operação. Nesse caso, quando você botar em sim, forçar a entrada do início do dia, na primeira cotação do dia, ele vai ver o que o indicador está dizendo. O indicador está dizendo comprado, você vai lá e compra. Ou seja, você não espera nem bater, não espera inversão de sinal, não espera nada disso. A primeira operação do dia vai ser uma compra. Com isso, você vai notar que se o ativo muitas vezes segue a mesma tendência do dia anterior, você vai tirar proveito desse item dentro do sistema. Ok? Muito bem. Além disso, você tem um controle de lucro e prejuízo, que pode ser monetário ou percentual. Eu quero chamar a atenção por um fato muito importante. Esse lucro e prejuízo é de toda a conta e é do histórico do dia. Ele não considera as operações abertas. Nós recebemos aqui a sugestão para colocar as operações abertas e proximamente, depois que os testes foram feitos, e todo mundo que adquiriu vai receber essa atualização, nós vamos colocar mais um item separado para trabalhar com o ativo. Nesse caso aqui, ele trabalha com histórico. Ele só vai impedir abrir novas posições se você atingiu ou o lucro esperado do dia ou o prejuízo máximo admissível. Mas ele não vai fechar as posições abertas, pelo fato que ele trabalha com toda a conta. Ok? Muito importante isso. E depois nós temos a configuração do nosso indicador. Para trabalhar na configuração do indicador, eu aconselho vocês a colocar um maior número de barras para exibição aqui em cima. Por exemplo, vou colocar 1000.
E aí vocês trabalham configurando o seu indicador. Vamos dar aqui um configurar. Vamos esperar ele calcular. Ó, aí vocês veem como funciona com o indicador, onde é que ele fez a inversão, tudo bonitinho. Dá um F7 e vão trabalhando com os parâmetros que ele deixa vocês alterar aqui embaixo, tá? Por exemplo, se eu aumentar isso aqui, vocês vão ver que ele vai ficar menos sensível, vai ficar mais longe. E aí vocês vão fazendo toda a configuração que vocês acham necessário para fazer o trabalho, ok? Eu fico por aqui com a configuração do Profit Line. A seguir eu vou criar a configuração do Profit Renko para vocês, tá? E lembrem-se, eu só vou colocar no vídeo do Profit Renko o que está diferente do Profit Line. Obrigado.